A situação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ficou insustentável na manhã de terça-feira. Indiciado pela Polícia Federal em junho de 2024, o político foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvios de emendas parlamentares. Juscelino Filho foi acusado pelos crimes de organização criminosa, agravado pelo exercício de comando, fraude licitatória, peculato e corrupção ativa. A denúncia está sob sigilo. O relator do caso no STF, ministro Flávio Dino, vai abrir prazo para a manifestação dos advogados de defesa e deve levar a denúncia a julgamento na primeira turma. Se os ministros aceitarem, Juscelino Filho se tornará réu e vai responder a uma ação penal. Ao se despedir do cargo, o agora ex-ministro filiado à União Brasil deixou uma carta. Juscelino Filho divulgou uma carta aberta, em que disse que tomou uma das decisões mais difíceis de sua trajetória pública. Solicitou ao presidente Lula desligamento do cargo. Que a decisão de sair agora também é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro. Que precisa se dedicar à defesa com serenidade e firmeza, porque sabe que a verdade há de prevalecer. Disse ainda que retomará o mandato de deputado federal pelo Maranhão. Foi a 10ª troca de ministro do atual governo e o primeiro por corrupção. As práticas denunciadas pela PGR se devem ao período anterior à entrada de Juscelino Filho no governo. A cadeira dele, apesar de ainda quente, já tem um favorito. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou com o presidente Lula, também comunicando a decisão de Juscelino Filho, mas já indicando quem poderia ser o nome a cumprir esse cargo a partir de agora, que seria do deputado Pedro Lucas. A gente lembra, Davi Alcolumbre foi o nome que lá atrás indicou o nome de Juscelino Filho. Portanto, essa indicação partindo de Davi Alcolumbre é uma indicação que com certeza será considerada. O deputado Pedro Lucas hoje é líder do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a queda do ministro das Comunicações de Lula. Um episódio para entender a denúncia da PGR contra Juscelino Filho e como fica a imagem do governo e a relação com o Centrão. Minha conversa é com a jornalista Ana Flor, colunista do G1 e comentarista da Globo News. Quarta-feira, 9 de abril. Ana, a gente está conversando minutos depois de o ministro Juscelino Filho apresentar o seu pedido de demissão ao governo. Ele era ministro das Comunicações, foi acusado, denunciado nesta terça-feira, que é quando a gente conversa, por corrupção. Então eu queria que você nos contasse brevemente, desde o momento em que ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República até agora, quando ele formaliza o seu pedido para sair do governo, o que aconteceu? Como é que foram essas horas? Essa denúncia, né, essa decisão da Procuradoria-Geral da República aconteceu hoje no final da manhã e Brasília acontece tudo muito rápido. Então, a partir desse momento, a pressão ficou insustentável, tanto por parte do governo como, claro, dentro do próprio partido, que já vinha se preparando para essa possibilidade. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula ligou para Juscelino no início da tarde e pediu para que o ministro pedisse demissão para se concentrar na defesa fora do governo. Já fazia muito tempo, muitos meses, que a Polícia Federal tinha indiciado o Juscelino Filho por uma questão grave, denúncias de corrupção no Maranhão, antes de ele ser ministro, ainda com recursos de emendas parlamentares, quando ele estava como deputado federal. O caso se refere à época em que Juscelino Filho era deputado federal e destinou verbas de emendas parlamentares para a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, que era comandada pela irmã dele, Luana Rezende. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro foi repassado para a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para financiar obras de pavimentação. Mas, de acordo com a investigação, as empresas contratadas eram de fachada. E isso vinha acontecendo. O governo teve outras opções, outros momentos em que podia ter pedido o afastamento dele, não pediu. Agora a questão ficou insustentável. Então, olha só, isso aconteceu no final da manhã, essa publicidade da Procuradoria-Geral da República sobre a denúncia. Já teve um almoço entre a ministra que faz a articulação política, Gleice Hoffmann, e as lideranças do partido
do Juscelino Filho, que é a União Brasil, e ali, inclusive, já se falou em outros nomes que poderiam assumir o ministério. E aí foi um processo de convencimento do próprio ministro de que não dava para ele permanecer no cargo. Para o governo é uma situação delicada, porque você não pode ter um ministro que vai virar réu. Esse é o grande problema. A perspectiva é de praticamente certeza de que ele vai se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. E aí colocava o governo, especialmente o governo Lula, que tenta lidar com isso de uma maneira muito cuidadosa, colocou numa saia muito justa. Hoje, o União Brasil, partido de Juscelino Filho, prestou apoio ao ministro e disse que denúncias não equivalem à culpa e que o princípio da presunção de inocência deve ser respeitado. Então, o que a gente está vendo é, rapidamente, o União Brasil se reuniu, depois teve uma outra reunião com outras lideranças e uma coisa importante, o governo sempre reafirmando que quer União Brasil no governo. União Brasil já tem outro Ministério do Turismo, mas quer que União Brasil permaneça do mesmo tamanho do governo, quer dizer, precisa do apoio do União Brasil no Congresso. Bom, e a denúncia contra ele leva os crimes, os supostos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa por prática no estado dele, que é o Maranhão. Juscelino Filho é deputado federal pelo Maranhão, dinheiro do orçamento, muito possivelmente orçamento secreto, e lá o esquema levava em conta o uso de laranjas em licitações de uma estatal federal chamada Codevasf. Quando a gente olha para o esquema em si, que foi denunciado pela PGR agora, quer dizer, nesta fase da denúncia contra Juscelino, o que você enxerga, Ana Flor? Bom, primeiro, o que a gente ouve de pessoas próximas do ex-ministro agora é que é muito difícil que isso se comprove, ele não era ordenador da despesa, enfim, muito da argumentação que a gente ouve no Congresso Nacional sobre outras denúncias de desvio de emendas parlamentares, porque essa é uma parte de um grande problema que o Congresso Nacional está enfrentando, não todo, mas muitos parlamentares, que é o Congresso hoje tem muito dinheiro, vem tendo nos últimos anos, a gente sabe, com orçamento secreto, com emendas PIX, o quanto esse dinheiro foi distribuído com pouquíssima transparência. Então, o que está afetando Juscelino Filho neste momento, inclusive ele que reassume o cargo de deputado a partir de agora, é muito provavelmente o que vai afetar uma série de outros colegas dele. Por isso, este caso traz uma preocupação a mais para os parlamentares. A relatoria no Supremo é do ministro Flávio Dino, que é quem tem feito os embates todos a respeito de emendas parlamentares com o Congresso, e quem vai decidir se ele vira réu ou não, enfim, tocar esse assunto a partir de agora no Supremo Tribunal Federal é a primeira turma. Tem uma ironia do destino aí, né? Porque Flávio Dino era governador do Maranhão, aliás, com a chegada do orçamento secreto, antes disso até, na época da pandemia, ele governador, ele se assustou com o volume de dinheiro que vinha direto de Brasília, sequer passava pelo governo do estado. Esse dinheiro da pandemia, ou a sistemática, acabou permitindo que o orçamento secreto fosse utilizado e, como você bem lembrou, ele é o senhor ali da tentativa de moralização do orçamento secreto. Quão ruim isso pode ser para o Juscelino Filho? Olha, ele pode acabar sendo o grande nome que vai ter o holofote sobre ele a respeito dessas denúncias de corrupção. Flávio Dino conhece muito bem o Maranhão, a gente não precisa nem ressaltar isso, porque ele foi governador, deputado, enfim, se elegeu ao Senado pelo Estado e ele conhece muito bem. Então, é um lugar onde ele sabe como a política funciona. É algo que complica a vida e a própria defesa de Juscelino Filho também. E lembrando que a investigação contra ele envolve um dinheiro que foi enviado à cidade de Vitorino Freire, também no Maranhão, claro, onde a irmã dele, Luana Rezende, que é do mesmo partido que ele, era prefeita e, na época, ele era deputado federal. Agora, Ana Flor, como é que isso pega o governo? Como é que isso afeta o governo? Claro que esses crimes apontados contra Juscelino Filho foram
supostamente praticados antes de Juscelino assumir o ministério. Mas, de qualquer maneira, você acha que arranha a imagem do governo de alguma maneira? Acho que o governo conseguiu evitar uma piora da situação, mas quem quiser atacar o governo por ter mantido por tanto tempo um ministro agora denunciado por corrupção sempre vai poder. Como foi rápido e eu diria que foi bem conduzido, não só do ponto de vista dos interesses políticos do governo, de impedir que respingue mais do que o necessário sobre o governo essa crise, né? Mas do ponto de vista dos valores e da atuação de um governo, essa é a medida correta. Lula agiu certo, não deu amparo ao seu ministro, não o condenou, mas não deu amparo ao seu ministro e livrou o governo de suspeitas derivadas dessa crise. Outros governos lidaram de forma muito diferente com casos de corrupção, não só governos do PT, governos até militares. É o caso do ex-presidente Castelo Branco, que mandou demitir o irmão porque ele recebeu um carro de funcionários do ministério dele, ou Itamar Franco. A gente sempre fala aqui do caso Harry Greaves, que um ministro que se afastou, se defendeu e depois voltou. A gente nunca mais viu um caso desses, né? Não. Quando eles se afastam, dificilmente voltam. Ou o próprio caso de Eliseu Rezende, que foi um curtíssimo ministro da Fazenda e que uma repórter viu uma pessoa de uma empreiteira pagando um hotel para ele. Ele é demitido pelo Itamar Franco e quem imediatamente assume o Ministério da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, e aí a gente já sabe a história. Mas como governos lidam de forma diferente com essas denúncias. Se a gente lembrar recentemente o governo Dilma também, que chegou a aumentar a sua popularidade com a faxina que ela fazia, e ela acabou pagando um preço também político por isso, com desavenças com o Congresso Nacional, por não poupar aliados. O que o governo Lula está tentando fazer agora, poupar um partido e aliados, até porque Juscelino vai voltar para a bancada do União Brasil, e não é uma bancada totalmente amiga do governo, é uma bancada onde o governo, digamos ali, tem uma parte, mas não tem todo o partido, não. O partido, inclusive, tem um pré-candidato no que vem à presidência da República. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, lançou em Salvador a pré-candidatura à presidência do Brasil. O lançamento da pré-candidatura pelo União Brasil à presidência da República reuniu o vice-presidente nacional do partido, ACM Neto, o senador Sérgio Moro, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, entre outros políticos e empresários de Goiás e da Bahia. Ao lado de afiliados, Caiado se apresentou como nome do partido para as eleições de 2026. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Ana Flor. Você acha que o Centrão, que sempre tem a sua fome, vai querer o ministério, o Centrão que não é do União Brasil, né? Porque o União Brasil também é Centrão. Os outros partidos do Centrão vão cobiçar o ministério do Juscelino, ou a tendência é ficar com a União Brasil mesmo? Pelo que eu percebi do termômetro hoje, é ficar com a União Brasil. Falei até com ministros de outros partidos, MDB, PP, e ninguém está tentando avançar sobre um espaço do União Brasil. O União Brasil foi muito rápido também para não abrir espaço para outros partidos, né? Quando o almoço de hoje terminou, a notícia que o nosso colega Valdo Cruz traz é que o próprio presidente do Congresso, que é do União Brasil, o Davi Alcolumbre, já ligou para o Lula para dizer que o partido estava indicando o deputado Pedro Lucas para assumir o ministério. Então, quer dizer, tudo ficando em casa. Ninguém dorme nesse ponto, né, Ana Flor? Espaço vazio não sobra ali na política brasileira lá em Brasília. Ou aí em Brasília, que é de onde você fala. Ana Flor, a gente fez esse episódio, você topou rapidamente, porque a notícia chegou e ela não avisa antes. E muito obrigada, que eu sei que você tem que entrar no Em Pauta agora. Um beijo grande, minha amiga. Obrigada pelo esforço. Obrigada, um beijo. Estamos sempre aqui, apostos para a notícia. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida.
Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.